Fala, galerinha de Queimados, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira sobre política municipal, é o nosso tema de hoje. E hoje estou recebendo mais uma vez o professor Rafael, que já esteve aqui a primeira vez, né? Batemos um papo muito legal sobre política e hoje vamos dar continuidade a tudo isso, se aprofundando um pouco mais também na política do nosso município. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa. Boa noite, professor Rafael, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Elson. Boa noite aí a todo o nosso público, toda a nossa audiência. O debate que a gente teve naquele dia foi maravilhoso, de verdade. A gente teve um bom feedback. Eu tive um bom feedback também individual, o WhatsApp, Instagram, o pessoal falando, nossa, vai ter parte 2. Pois fiquei feliz demais, porque teve, né? E quando a gente recebe esse carinho assim, a gente fica mais do que feliz em voltar. Muito bom. E trazer informação é a nossa missão, né? A gente gosta de ouvir as pessoas, de conhecer as pessoas e você, né, pelo que a gente tem visto, tem esse conhecimento para poder debater. O que a gente não quer, professor Rafael, é que as pessoas fiquem se degladiando nas redes sem saber, sem ter as informações verdadeiras. Não que a gente é detentor da verdade absoluta, mas a gente procura, em cima de argumentos sólidos, mostrar para as pessoas ou tentar mostrar para elas como funciona a política municipal, estadual ou até mesmo federal. É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Inclusive, hoje tem uma caixinha aqui de muitos temas e perguntas de pessoas que mandam nas redes sociais, mandam lá no Instagram, porque ela quer saber, quer debater sobre esse tema. E hoje a gente já vai começar falando sobre direita e esquerda. O que isso realmente traz de bom para a nossa cidade, para a população. E até a gente falou na outra live que a oposição ela é necessária para o desenvolvimento de uma cidade, né? É necessário a gente ter essa oposição. Mas até que ponto a oposição é boa? Até que ponto é saudável, né? A gente ter a oposição? Até que ponto isso é válido numa cidade onde muita gente, infelizmente, não consegue ter um conhecimento profundo da causa. O que a gente tem visto é muito achismo, é muito eu sei, é muito é assim, e às vezes a gente vê tudo sem argumento. Muitas fake news por aí rodando, né? Então a primeira pergunta de hoje, inclusive a gente vai ter um cronômetro aqui, onde a gente vai ter, cada tema a gente vai deixar, eu vou falar, ó, nesse tema 5 minutos, nesse tema 10 minutos, pra gente falar sobre esse No tema. máximo, né? Porque a gente vai ter aí vários temas importantes pra gente falar. O primeiro tema de hoje é quais são as pautas da esquerda, que a esquerda defende, e qual é a diferença, ao seu ver, da esquerda para direita. Valendo no cronômetro ali, tá? 10 minutos para a gente debater sobre isso. Beleza, Joelson. Então, primeiramente a gente tem que entender que a oposição ela é essencial à própria democracia. Ela é essencial ao conceito de democracia. Só que toda oposição ela tem que ser responsável. Então, tanto esquerda quanto direita, em qualquer espectro político, tem que haver em todos os níveis responsabilidade. Então você tem que saber do que você está falando, porque existem crimes que podem ser cometidos, que às vezes a gente até comete sem perceber, por isso a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Como figuras públicas, nós somos pessoas públicas, então nós falamos coisas que muitas pessoas vão ouvir, elas vão chegar a muita gente. Né? Eu tenho o meu programa na segunda-feira em outro local, vocês têm os programas aqui que vocês fazem diariamente, então agora vocês são figuras públicas e tem que tomar todo o cuidado do mundo com o que falam, né? Então, essa responsabilidade que vocês têm, que a gente tem que ter, é algo que todo mundo deveria ter também. Algo que a gente só começa muitas vezes a entender quando é obrigado a ter, todo mundo deveria ter, quando não é obrigado, quando não deveria se sentir obrigado. Primeiro a gente tem que entender que essa oposição, sendo essencial e sendo responsável, ela precisa fazer esse ataque, vamos dizer assim, ao argumento. Ele precisa saber fazer o ataque certeiro ao argumento e não à pessoa. E a gente está vivendo uma época onde as pessoas aprenderam a atacar o argumentador. Eu lembro que eu já cheguei a comentar na semana passada sobre o argumentum ad hominem, né, onde as pessoas não sabem atacar aquele argumento, então eles vão direto no argumentador para tentar desqualificá-lo, ao invés de qualificar o A gente argumento. vê muito isso nas redes sociais e no WhatsApp, né? Pois é, né? Demais. O tempo todo, na verdade. Na verdade, eu quase só vejo isso, né? Inclusive, a gente vê até mesmo o próprio político fazendo isso. E é triste porque ele é o representante daquela pessoa. Aquela pessoa está se sentindo representada por ele. Por isso ela está votando nele, ela se sente de alguma forma representada. Então ela vai imitar o que aquele político faz. Então, se ele faz isso e faz isso o tempo todo, aquela pessoa vai fazer isso também. E aí acaba virando essa guerra. Porque o que acontece lá acaba atingindo a gente em outra ponta aqui. Então, tudo que você fala precisa ser falado com responsabilidade. Se a pessoa lá fala uma coisa, por exemplo, homofóbica, ela vai aumentar os índices
de morte e violência contra o LGBT aqui, por exemplo. Então, se ele falar uma coisa racista lá, vai aumentar os índices de problemas relacionados a questões raciais e étnicas. Então, essa responsabilidade é a nossa principal pauta. A diferença entre esquerda e direita, ela está nas suas pautas, né? Geralmente, a gente fala muito de economia, né? Mas quando a gente fala de política, normalmente a gente fala muito de economia. Só que a política é muito mais do que isso. Atualmente, a gente vê muito a direita falando sobre isso, porque é uma pauta do qual se bate muito, do qual há dificuldade de explicar. Então, não estamos falando daqui da direita, perdão. Agora eu estou começando a falar da extrema direita, né? Normalmente bate-se muito numa pauta que é econômica, porque a economia ela é difícil de explicar. Então, como é que você vai explicar, por exemplo, como é que funciona um determinado imposto, como é que funciona uma determinada porcentagem, e que ele não serve para todo mundo, aquele imposto não é para todo mundo, e que a porcentagem, muitas vezes o imposto é progressivo, ele funciona, ele é maior para algumas pessoas. E explicar isso é uma coisa muito chata. Então, muitas vezes eles se aproveitam porque isso é difícil de você é, trazer a verdade, vamos dizer assim. Então é fácil mentir sobre economia. Então, quando a gente fala de esquerda e direita, são apenas pautas diferentes. Às vezes é muito fácil você fazer uma promessa de algo, mas para essa promessa se cumprir, como você está falando, Uhum. como chegar até ela? E é isso que as pessoas não sabem, Sim. não querem entender. Porque se você faz uma promessa, os presidentes que se candidatam sempre têm uma promessa Uhum. financeira da economia no país. Então, Uhum. eles fazem uma promessa e como que você vai chegar nessa promessa? Uhum. O que vai ser feito? Uhum. É aí que eu acho que deveria entrar a verdade, né? Sim. Continua, por favor. Pois é, realmente, né? A diferença entre a esquerda e a direita reside principalmente nas pautas. Quais são as pautas da esquerda? As desigualdades sociais. A gente vê, só a gente olhar à nossa volta, a gente percebe a diferença com que é tratado, com que são tratadas as pessoas brancas e negras na sociedade. O racismo ainda é muito grande e ele é estrutural, ou seja, muitas vezes ele não tão visível, né? O racismo não é só aquela pessoa chegar e falar: ah, eu não quero você trabalhando na minha empresa porque você é negra. Ninguém vai fazer isso. Só que ela acaba fazendo por uma questão do racismo estrutural. Qual é o rosto que as pessoas imaginam que é o rosto de uma pessoa criminosa, por exemplo? Né? Como diz aquela música, né? O branco correndo é atleta, né? Negro correndo é bandido, como diz aquela música, né? Como a pessoa vê? É só você olhar como é num ônibus, como é numa van, né? Como as pessoas começam a esconder as joias. De quem que as pessoas estão escondendo as joias, né? Como é a característica física daquelas pessoas que entram no ônibus e as pessoas começam a tirar o relógio, ou as pessoas começam a olhar com atenção redobrada, né? Quando você vê duas, três pessoas na rua, tipo, das 10 da noite às 11 da noite, conversando, e o que você considera estranho ou não, o que você considera perigoso ou não, o que você acha que vai ser um possível criminoso ou não. É só Então as você. pessoas fazem essa avaliação pelo que está vendo, né? Pois é. E a questão é, na grande maioria das vezes, pela cor. E muitas vezes elas nem percebem. E essa é a ideia do racismo estrutural. É um racismo que ele está tão enraizado que as pessoas muitas vezes não percebem. Então a gente precisa, primeiramente, se educar, se informar. A gente está aqui para isso. Para mostrar para as pessoas, para falar para as pessoas que isso aqui existe. Para que elas entendam e parem de fazer. Porque a gente não vai parar de fazer enquanto a gente não entender o que são. Então, eu peço desculpas aí por. Eu tô tentando entender como. Vamos dizer assim, eu acho que eu nunca tive um cronômetro enquanto eu falo, aí eu tô aprendendo agora. Tem 6 Né? minutos, né? Faltam Aí, 4. aí eu tô aprendendo agora, né? Aí Entendi. você vê como na semana passada eu falei de uma maneira super desinibida, e agora eu tô dividindo, eu tô dividindo meu cérebro aqui, dividindo minha atenção. Eu tô aprendendo ainda a lidar, né? Bom. Mas o quê? Desigualdades sociais, primeiramente. Justiça social. Então, a principal pauta da esquerda é entender que todo mundo é igual, só que as pessoas não são tratadas como iguais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A gente tem que aplicar um princípio que é o da justiça social, que é entender que as pessoas, na verdade, elas não são iguais de fato. As pessoas são desiguais. Pessoas que têm deficiências, elas são desiguais. Pessoas que estão em estado de pobreza, elas estão desiguais. Pessoas brancas, pessoas negras não estão em estado de igualdade, não são tratadas com igualdade. Pessoas heterossexuais e homoafetivas,
elas não estão sendo tratadas como Mas iguais. você acha que a direita não se preocupa com essa desigualdade? A direita não tem trazido pautas para resolver essas desigualdades. E muitas vezes eles até negam isso, principalmente a extrema-direita. Né? Inclusive, a extrema-direita trabalha através da negação do fato. E, infelizmente, ela esteve no poder durante um tempo. E quando a extrema-direita chega ao poder, há alguns anos atrás, ela acaba trazendo esse tipo de pseudo-filosofia para o Brasil inteiro. E muitas vezes ela se contamina. E é difícil de você tirar isso das pessoas, porque é uma coisa que parece fazer sentido. Né? E as pessoas não estudam. O problema é que essas pautas da extrema-direita elas não exigem estudo para parecerem fazer sentido. Já as pautas da esquerda exigem estudo. Então, elas têm uma penetração um pouco mais difícil. Mas elas são as pautas verdadeiras, as pautas reais. É só você reparar. Se você começar a fazer perguntas, a extrema-direita já não consegue explicar. Já traz umas ideias do tipo, ah, não, isso é doutrinação, você está querendo me enrolar, você está querendo... Não é querendo te enrolar, a gente quer que você explique essa sua ideia. A gente quer que você aprofunde nessa ideia. Porque o Brasil é complexo. As pessoas são complexas. Então, se você chega e fala, não, para resolver isso é só fazer isso. Não, não é só fazer isso. Toda vez que uma pessoa chega para você e fala, não, para resolver esse problema no Brasil é só fazer isso aqui e pronto, é resolvido. E as pautas da direita costumam ser assim. Né? Não, se a gente fizer isso vai resolver. E não é dessa forma que se resolve. Né? Então, existe toda uma grande complexidade para um país que tem proporções continentais como o nosso. Né? Então, essa é a questão. A gente está aqui para justamente elucidar tudo isso, porque nós temos muitos temas, nós temos muitas pautas e todos esses temas precisam de muita explicação. E a gente vai aqui até tentar explicar isso em 10 minutos, talvez até menos, né? Porque o meu objetivo é a gente resumir. Meu objetivo Isso, é isso. diminuir o máximo possível sem causar reducionismo. Até porque causa o desejo da pessoa também pesquisar mais, né? Pois Porque é, quando né? você dá uma explicação dessa, a pessoa vai querer se aprofundar. É o certo. A pessoa Exatamente. querer conhecer. Por isso que a gente está nesse debate saudável para a gente saber um pouquinho. Então, essa é a sua visão sobre sobre a esquerda e a direita, né? E 9h30, tem 20 segundos ainda. Olha só. Então, o nosso objetivo aqui é a gente explicar com o mínimo de palavras possíveis para ficar uma coisa mais objetiva, direto ao ponto. E, ao mesmo tempo, sem causar reducionismo, que isso também é um grave problema do Brasil. O reducionismo é quando você pega um texto que ele é complexo, ele deveria ser complexo, e você, para tentar reduzir, você reduz excessivamente e você acaba mutilando o assunto. E aí ele fica difícil de ser compreendido. Ele gera um efeito contrário. Ao invés de ficar uma coisa fácil de ser entendida, ela é entendida errada. E aí você tem que reexplicar tudo de novo, ou a pessoa ela não vai conseguir entender aquilo e não vai saber pesquisar por isso. Entendi. Perfeito. Vamos falar agora, zerando o cronômetro de novo. Muito bom. Vamos falar sobre fake news. Bora. Fake news. Quem mais pratica fake news ao seu ver? A esquerda ou a direita? De um lado dizem que é a esquerda, do outro diz que é a direita. Mas você que tem estado em grupos de WhatsApp, você tem analisado e visto, a gente também tem analisado e visto. E até que ponto algo é fake news, como avaliar se algo é fake news, isso na sua visão, né? Até porque vai ter um convidado de direita aqui que também vai ter a opinião dele, só para deixar bem claro. Sim. A gente está aqui isento, tá? A gente dá oportunidade para todo mundo falar dentro daquilo que ela acredita e crê. Então, quem avalia se o que você está falando é correto, certo ou não é a população? É a população. Né? Então você vai ter 10 minutos também para falar sobre, na sua visão, assim... Fake. Hoje tá solto. Hoje não tá fácil. Mas fui eu aqui. Prontinho, resolvido. Como você avalia hoje? Aperta aqui, ó. Roda aí esse Cadê? primeiro aqui, ó. Assim? Só rodar aí esse botãozinho aqui, ó. Aqui? Isso. Aperta ele. Apertou? Ok. Então, como você avalia hoje as fake news? Queimados tem muita fake news? Não tem. E hoje tem uma lei também sobre isso, né? Que fake news também coloca na cadeia, né? Uma vez comprovado. Por isso que até as redes sociais hoje, isso aconteceu muito nas eleições passadas. Deixa eu ligar o cronômetro aqui. Enquanto as pessoas estavam nas eleições, muita fake news era divulgada. Então as redes sociais também começaram a ser responsabilizadas, porque antigamente não eram responsabilizadas, né? Então hoje tem um filtro, né, melhor para que a pessoa que cria um Facebook, uma rede social, ela tem que se identificar, ela tem a parte ali também que é validar a sua identidade, para que quando você fizer um anúncio, um tráfego pago,
ele possa identificar da onde está vindo. Coisa que antigamente a rede não fazia. Você colocava ali, patrocinava, o importante das redes era o dinheiro que ia para eles. E hoje isso mudou. Pelo menos é o que, na teoria, mudou. Como que você vê hoje as fake news? Então, eu acabei ficando conhecido no meu meio justamente pelo combate às notícias falsas, pelo combate às fake news. A gente tem que entender, primeiramente, que as notícias falsas elas são mais perigosas do que parecem. Porque as notícias falsas elas matam, e elas matam milhares de pessoas. Na época da Covid, por exemplo, foi criada a IFCN, a International Fact Checking Network, que é uma união de mais de 80 veículos de imprensa de mais de 70 países. Eles desmentiram mais de 70 mil notícias sobre a pandemia só nos primeiros 7 meses dela. Os 3 países que mais demandaram nessa luta contra as fake news foram os mesmos 3 países que mais tiveram casos de Covid. Ou seja, uma coisa puxou a outra. Né? Então, as notícias, essas fake news, essas notícias falsas, elas mataram milhões, não milhares, elas mataram milhões de pessoas no mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente. Muitas dessas pessoas que não foram vacinadas, por exemplo, você pergunta por que você não foi vacinada? Ah, é porque a Covid é uma conspiração do governo para dominar o mundo. Já ouvi até que o Bill Gates, que o Bill Gates quer dominar o mundo. E a pessoa fala sério, que o Bill Gates criou a Covid para dominar o mundo. Cara, é uma coisa de louco. Já botaram Illuminati no meio, é coisa de louco. Mas aí, engraçado que você fez a mesma reação que todo mundo faz. Quer dizer, que toda pessoa sensata faz. Tipo, o que é isso, cara? As pessoas acreditam nessas coisas. Cara, por incrível que pareça, as pessoas acreditam nessas coisas. Porque a gente vive uma mentalidade de seita muito grande. Quando eu era criança, a gente estudando história, né? Eu sempre quis entender como como Jim Jones III conseguiu criar uma religião que fez milhares de pessoas se matarem, desculpa, que fez milhares de pessoas atentarem contra a própria vida. Eu fico imaginando, cara, como isso é possível? Como uma seita consegue criar uma mentalidade tão, uma bolha tão desconexa, tão cognitivamente desconexa, a ponto das pessoas falarem, em nome da minha seita, eu vou tirar a minha própria vida. E também a dos meus filhos, porque mais de 300 pessoas, mais de 300 crianças morreram. Né? Então, eu fico imaginando, cara, como isso foi possível? Hoje eu sei, hoje eu entendo. Não, obviamente eu não estou concordando, só estou entendendo como se chegou a essa mentalidade. É fácil você criar essa mentalidade de seita nas pessoas. Você faz aquela repetição ali daquelas notícias e você vai criando todo um ecossistema. Dá uma olhada. Em 2018, aproximadamente, a extrema-direita entendeu que as redes sociais elas funcionam através de um algoritmo que trabalha para engajamento. Então, a sua curtida, ela engaja, ela faz aquilo ali aparecer para mais pessoas. O seu comentário, ele engaja, ele faz aquilo aparecer para mais pessoas. Só que o que mais engaja são as reações negativas. É mais comum a gente comentar ou curtir alguma coisa porque a gente achou aquilo É um mais fácil absurdo. você dar atenção e ver, se reter num vídeo que o avião tá caindo do que É. você se reter no avião que tá subindo, né? Pois é, né? Imagina o seguinte, né? Você tá ali e vê uma notícia tipo, olha só, descobriram que a Covid, sei lá, é uma invenção de Bill Gates. Claro que é uma fake news. Né? Descobriram que a Covid é uma invenção de Bill Gates. Aí fala, nossa, cara, que absurdo. Você vai lá e comenta isso. Né? E você tá dando engajamento. Agora, você chega e fala, é, uma pessoa conseguiu tal coisa, uma pessoa conquistou tal coisa. Aquilo ali a gente passa direto. Né? Então, as reações negativas, elas causam mais engajamento. Então, fica fácil criar notícia falsa. Você já tem aí a cartilha de como fazer, de como agir. Você vai lá e cria algo que gere uma reação absurda, uma reação de caramba, que horrível, e a pessoa vai comentar, ela vai curtir, nem que ela faça aquela curtida do Facebook, que não é curtida, né? Que é o botão de né? Ou aquele botão de tristeza, tipo, caramba, que pena que isso está acontecendo. Então, você vai lá e você cria essa forma de engajar. Funciona muito bem, aquilo ali viraliza. Tanto é que a extrema-direita domina as redes sociais principais. Por quê? Você vê essas fake news criadas daquele lado, que são extremamente comuns, e elas causam essas reações de absurdidade. Só que as fake news, elas mudaram, elas mudaram. Elas antes eram aquelas coisas que mais davam para perceber que era uma notícia falsa. Só que as pessoas não tinham muito critério. Como as pessoas não tinham critério, elas acreditavam em qualquer coisa. Então era muito mais fácil você criar qualquer tipo de mentira. Só que conforme as pessoas começaram a acordar, começaram a criar agências de checagem de notícias, ficou mais difícil você fazer notícias muito absurdas. Então a notícia falsa hoje, ela é um pouco diferente.
ela é a notícia fora de contexto. Então ela pega aquilo ali, ela dá uma desfigurada, ou então ela muda a forma de interpretar aquilo dali. Ou então ela só distorce alguma palavra, ou distorce uma imagem, pronto, aquilo ali já pode virar uma outra coisa, uma outra notícia, uma outra interpretação. E isso é uma forma de fake news. Porque é uma maneira desonesta de você mudar a interpretação daquilo ali. Como, por exemplo, tem uma revista que ela é muito comum nas redes sociais, que eu não vou falar o nome aqui porque ela já é conhecida, já foi condenada pelo TSE diversas vezes por disseminação de notícias falsas. Mas você sabe de qual eu tô falando? Sim. Sim. Então, ela já foi condenada, inclusive, 2 vezes por disseminação. E é muito comum nesses grupinhos de WhatsApp as pessoas usarem Os essa. cortes, né? Oi? Os cortes da revista. Sim. E também as notícias, entre aspas, né, dessa revista como fonte. Só que é uma coisa que as pessoas já sabem. Né? Se eu chego para a pessoa e falo, não, mas essa revista ela já foi desmonetizada, ela está desmonetizada no YouTube nesse momento, por disseminação de notícias falsas. A pessoa fala, não, mas foram só aquelas de lá. Eu falo, cara, para pensar no seguinte, se foram 3 notícias que geraram a condenação dessa revista. Cara, 3 não é o suficiente não para tu desconfiar, e pior que não é. Né? Se uma pessoa chega para mim, ela mente para mim 3 vezes, cara, eu não vou acreditar mais nela. Só que as pessoas elas não lidam com as notícias falsas dessa forma, porque elas não lidam com a política dessa forma. Elas não lidam com a política com a racionalidade. Elas lidam com emoção. Então a pessoa ela está vendo a política como se fosse um jogo de futebol. Ela vai defender aquele político, vai defender aquela forma de fazer política como se fosse a única forma, a verdade absoluta. E isso é um problema, porque a política da mentira ela precisa acabar. A política da guerra precisa acabar, a política da mentira precisa acabar. E nós vivemos 5 anos vivendo sobre a política da retórica do ódio. A retórica do ódio é simplesmente você pegar e entender que é mais fácil você controlar as pessoas pela raiva e pelo ódio do que você controlar pela racionalidade. Na verdade, não dá para controlar as pessoas pela racionalidade, porque ela está sendo racional. Né? Então, é mais difícil você chegar ao poder sendo racional do que você chegar ao poder pela raiva. Imagina, é mais fácil eu chegar para você e falar, cara, não vota nele não, porque ele é isso, ele é aquilo, ele não sei o que lá. Ou seja, a política da desconstrução, né? Sim. Eu costumo chamar de política do ódio, justamente porque ele trabalha em cima da ideia de você odiar as outras pessoas. É Isso. mais fácil desse jeito. Assim, eu não preciso apresentar projetos. É só eu chegar para você e falar, cara, aquela pessoa é isso, isso, isso. Pronto, você começa a odiar ela. Eu percebo que outra pessoa está se levantando, começa a odiar essa pessoa também. Quando você perceber, você está odiando todo mundo, menos aquelas pessoas que eu quero que você goste. E aí é mais fácil eu controlar você através dessa ideia de seita, porque você se tranca. Eu chego para você e falo, cara, tal emissora e tal emissora estão a favor de tal pessoa que a gente odeia. Então, automaticamente, a gente também tem que odiar elas. Então você tranca na seita novamente, você vai se trancando na seita novamente. Então, o que você vai escutar? O que ficou para você escutar? Aquilo que eu quero que você escute. Porque na verdade a seita ela é algo que todo mundo está errado e somente ela tem a verdade absoluta. Exatamente. A ideia de seita é justamente um trancamento. Você Isso. não pode sair dela, senão você está errado. Né? É aquilo, eu até vou entrar numa polêmica, mas eu vou explicar a polêmica, eu vou explicar como ela funciona. Muitas religiões funcionam como seita, mas não a religião inteira. Né? Estou deixando bem claro. Algumas igrejas funcionam como seita, deixa eu me corrigir. Né? Algumas igrejas funcionam como seitas. Não é a religião em si. Mas eu conheço várias igrejas onde eles incentivam a pessoa a procurar informação, entre aspas, só ali. Não, eu quero que você Não fale só deixa com nem outras ver religiões. outras igrejas, outras emissoras, Sim. outras pessoas que não sejam daquele convívio ali. Sim, não escute tal local, é do É uma demônio. manipulação, né, também. De uma forma, uma manipulação. É uma seita. Isso. Exatamente, é uma manipulação por seita. Então não escute aquela rádio, não escute aquela pessoa. Não escute aquele tal que já foi daqui, saiu e ele vai falar mal. Exatamente. Então a pessoa fica trancada, ela não vê outras formas de visualizar a vida. Então, qual é a principal? A principal tática é o ódio. A segunda principal é o ataque à cultura e à educação. Eles vão atacar a educação porque através da educação você consegue entender como o mundo realmente é. Você vai sair da seita. Quanto mais escolaridade, quanto mais educação você tem, menos possibilidade de estar em seitas, menos possibilidade você tem de estar em seitas, perdão. E a cultura.
quanto mais cultura você tem, mais visão de mundo você tem, mais diversidade você conheceu. Porque a cultura serve justamente para te mostrar outras visões de mundo, outras visões de vivência. Então, quando você percebe, quando você está muito inserido no mundo cultural, quando você percebe, você entende que as pessoas são 100% diferentes umas das outras, têm pensamentos diferentes umas das outras, e você sai de qualquer seita. Não existe seita no mundo cultural. Então, o ataque à cultura e à educação é essencial para fazer com que as pessoas se tranquem nessas seitas. Então, combater as fake news é você entender como esse tipo de seita funciona. Tá? Eu mencionei a religião, mas tem muitos outros tipos de seita. Tá? Mas é só uma menção, porque ela é extremamente comum E às na vezes, nossa vivência. e essa fake news ou a mensagem de ódio negativa, geralmente ela vem de quem tá por cima, né? Uhum. Tivemos um caso aqui em Queimados de que eles divulgaram nas redes sociais de que, por exemplo, a festa que teve em Queimados teve 100 mil pessoas. Poxa, nem no Maracanã dá Nossa, 100 mil pessoas. Rock in Rio, né? Rock in Rio, nem no Maracanã. Então, isso é uma fake news também. Isso é a intenção de você mostrar para as pessoas que aquilo está funcionando e que aquilo aconteceu de uma maneira correta e certa e que tá tudo bom, tudo bem, entendeu? Só que é uma fake news, desde o momento que é uma mentira. E como se chegou a esse número? Como se calculou isso? Como se fez essa matemática? Aonde está escrito isso? Aonde tem isso? Então hoje qualquer pessoa chega no Facebook, na rede social e fala algo e todo mundo tem que aceitar. E quem falar contra é porque tá com inveja, recalcado, é fulano, tá me entendendo? Pois é. Então é isso aí. E a gente tem que entender que a rede social ela é uma seita. Então, ela vai reverberar aquilo que você curtiu. Então, quando você perceber, você está preso numa bolha, tendo uma repetição de tudo aquilo ali o tempo todo. Então, se você está seguindo a prefeitura, você só curte coisa da prefeitura, vão aparecer um monte de outras páginas que também são da prefeitura e você vai ficar repetindo aquilo ali, ó, 100 mil, 100 mil, 100 mil, vai ficar fácil de acreditar. É verdade. É um problema. Então, Uma mentira dita várias vezes. Pois é, acaba se tornando uma verdade, né? Verdade. Só que não é uma verdade de fato, né? Exato. Já que falamos de educação, vamos falar então, como que você avalia hoje a educação na cidade de Queimados? Eu tenho aqui na minha tela a condição da educação de Queimados, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento, né? De educação De básica. educação básica. Uhum. E pelo que a gente está avaliando aqui, ele caiu e vem caindo. E a que se deve isso? Como que você vê a educação na nossa cidade, né? Hoje tem muita gente que fala o seguinte: a educação caiu não só aqui, caiu em todos os lugares. Eu não posso me basear por isso. Eu tenho que ter a responsabilidade Sim. de melhorar a educação na minha cidade. Sim. Se eu sou um secretário, uma secretária, até por isso a secretária de educação, segundo algumas informações, caiu devido a essa queda do IDEB. E a gente queria saber um pouco, vamos falar de educação, já que uma das bandeiras suas é a educação, a diversidade, né? Fala um pouquinho para mim, pra gente, né? O que é a educação para você hoje, qual a importância dela na nossa cidade e por que a cidade de Queimados está lá em 88. 88, Está no número 88. De 92 municípios, está em 88, a 4 pontos para ser a última do estado do Rio de Janeiro. Bom, primeiro a gente tem que entender que o IDEB ele é um índice que mede a força da educação naquela cidade, mas ele também mede a do estado. Eu acho realmente complicado, igual você falou, né, que tem gente que fala que não, mas caiu em todo lugar. Durante a pandemia, ela realmente caiu em todo lugar, mas em alguns lugares caiu mais do que outros. Então é aí que a gente tem que fazer uma avaliação. Aqui nós tivemos uma queda vertiginosa. Nós saímos até na RJTV na época, eu me lembro. Nós já saímos em vários veículos de notícia, além do RJ, né? Eu mencionei o RJ porque ele é o que mais é o mais comum, né? O mais famoso, né? Então as pessoas acabam percebendo primeiro por lá. Mas também saiu no G1, me lembro também. Então aqui caiu bastante. Então a gente não pode usar esse argumento para se esquivar, a não ser que ele tenha caído pouco, igual caiu pouco em muitos lugares que a gente vê por aí. Falar de educação é muito complicado, porque são muitos os pontos, né, a se melhorar, são muitos pontos a se trabalhar. O movimento Trabalhistas pela Educação, por exemplo, do qual eu faço parte, ele já chegou até Sobral, onde nós conhecemos como funciona uma cidade, conhecemos o funcionamento de uma cidade que tem o melhor IDEB de ensino fundamental de todo o país. Então a gente conseguiu ter um bom parâmetro para comparar. Né? Quando a gente não tem esse parâmetro para fazer essa comparação, a gente não tem uma referência, a gente tem dificuldade de entender, mas isso aqui é bom, isso aqui é ruim.
Se a pessoa chega para você e fala, olha, contratei novos professores, tá bom, só isso, será que isso é uma coisa boa? Apenas isso? Né? Para muita gente pode até parecer que isso vai resolver tudo, pô, que beleza. Agora, quando você começa a ter esses critérios, você começa a entender, opa, isso aqui ainda não é nada, apesar de ser um avanço, né? Mas isso aqui ainda é o quê? 0,0001%? Beleza. Então, isso me ajudou muito a entender o que ainda falta, né? Queimados ainda tem muitos problemas relacionados ao funcionamento da educação, porque o próprio aluno, os próprios pais dos alunos também estão viciados, como eu mencionei na semana passada, né? Que o eleitor está viciado, então os pais dos alunos também estão viciados, os alunos estão viciados, as pessoas estão com dificuldade de entender como a educação deve ser. E como se você, e como quando você mesmo tem dificuldade de como a educação deve ser, você tem dificuldade de cobrar. E quando você não cobra, então é feita da maneira que quiserem fazer. E quando fazem da maneira que quiserem fazer, fica assim, alterando de gestão em gestão, altera de ano em ano o funcionamento, o critério muda, né? Entra gestão, sai gestão, o pensamento de como deve ser a educação muda. Nós temos lutas a favor da educação, nós temos sindicatos, nós temos um sindicato do qual a minha amiga Karine Saramago faz parte, da qual não lembro. Ah, sim, sim. Faz parte da Rádio Novos Rumos. A Karine Saramago vai saber falar muito bem sobre isso, inclusive. Ela fez parte dessa luta. Agora, a gente tem que entender que a educação, ela primeiramente, ela tem que seguir a remuneração dos professores. Se os professores são bem remunerados, eles vão dar aula da melhor maneira possível. É fácil a gente chegar e apontar para o professor e falar que ele vive cansado, ou esse professor, por exemplo, está com dificuldade de passar essa matéria, ele parece sempre cansado, parece sempre, às vezes, até com dificuldade de falar, né? Às vezes aquele professor trabalha muito e o professor trabalha demais, né? Só que muitas vezes ele não recebe o salário em dia, né? Não estou falando que é assim em Queimados, né? Mas muitas vezes aquele professor não recebe salário em dia, às vezes não recebe salário, né? O salário chega semanas depois. A condição é ruim, a condição de trabalho é ruim, muitas vezes não é paga aquela porcentagem que é de planejamento, né? Porque você trabalha dentro de sala de aula e também trabalha fora da sala de aula, né? Então, o poder público geralmente paga o planejamento, um valor adicional que o professor recebe fora da sala de aula, porque ele tem que corrigir prova, tem que corrigir atividade, tem que fazer o planejamento. Porque a aula feita na base da correria ela não funciona muito bem. Então a gente tem que estar sempre fazendo um planejamento logo antes da aula, né? Então tudo isso daí é parte do trabalho. E às vezes dá até muito mais trabalho do que o próprio ato de dar aula em si, né? Então, a melhoria da educação, ela já passa pela melhoria das condições de trabalho do professor. O estado do Rio de Janeiro, ele é o que pior paga os professores do estado em todo o Brasil. Tanto que teve uma greve há um tempinho atrás dos professores. E ela esteve em todos os jornais, ela tomou revistas e jornais. E eu ainda ouvi alunos e pais de alunos falando: poxa, tá bom não? Poxa, não tá bom, gente. A gente ganha, o professor do estado ganha o pior salário do Brasil. Então, ele não merece ter um salário um pouco maior, não merece ter condições melhores, ele não merece, por ser a profissão que forma todas as outras profissões de todo o país, de todo o mundo, aliás, né? Não merece ter um salário digno. Se você for parar para pensar, nós temos muitos profissionais que ganham muito mais do que o professor e que foram formados por professores. Não estou dizendo que eles não são importantes, né? Mas o professor também é importante. O professor deveria, na verdade, ser a profissão mais importante. Eu considero a profissão mais importante de todas, mas ele deveria ser considerado dessa forma por todo mundo. Mas a gente vê por comentários como esse que o professor não é visto dessa forma. Provavelmente quem é visto dessa forma é o jogador de futebol, ganhando milhões, né? Mas, enfim, além disso, nós também precisamos criar estruturas que resistam à mudança de gestão. É complicado quando cada gestão muda muita coisa, né? Porque esses planejamentos são planejamentos feitos para durar 5 anos, 10 anos, 15 anos. São planejamentos a longo prazo. Quando muda com muita frequência a gestão, ou quando muda com muita frequência a visão da educação no município ou no estado, fica difícil implementar visões a longo prazo. Implementar esses planejamentos a longo prazo. Não estou dizendo que é isso que acontece aqui, né? Mas estou mencionando, né, o que a gente precisa fazer para melhorar nossa educação aqui. Agora já puxando um pouco para cá, né? Eu gosto muito da ideia, eu vou falar uma coisa polêmica, eu gosto muito da ideia dos tablets. Eu gosto da ideia. Foram comprados uma grande quantidade de tablets, nós temos cidades
que utilizam essa metodologia de fazer o ensino pelos tablets. Só que é importante a gente entender o contexto da cidade. Não dá para fazer isso aqui, agora, nesse momento e da forma que foi feita, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa fala, pô, te comprou tablet, brincadeira, a gente não é uma crítica por causa do tablet. O tablet ele é importante, mas é uma crítica à forma com que há essa implementação. Não tem tomada suficiente. A condição, a estrutura, a logística da cidade não comporta. Sim. Há escolas que nem internet tem até hoje. Tem nem tomada. Tem nem tomada. Poxa, como é que vai carregar esses tablets? Né? Isso, assim, são umas marcas desconhecidas, então assim, a gente já vê que, poxa, a qualidade provavelmente não é boa, né? Muitos alunos não têm internet, aliás, isso é extremamente comum, o aluno não ter internet em casa, a escola não ter internet, ou quando tem, ela tem inúmeros problemas, não pegou uma outra net, né? Mas enfim, mas são escolas que têm problemas com a internet, né? Com a estrutura. Então, como você vai comprar esses tablets, muitas vezes assim, de provável má qualidade, e vai trabalhar com isso? Outra coisa, os tablets eles vão melhorar o ensino até certo ponto. Agora, é muito importante você ensinar informática. Não há mais para onde correr em relação à informática. Tecnologia. Tecnologia em geral. Tem que ter. Tecnologia em geral é essencial e não tem mais para onde correr. E na pandemia, onde bombou a ideia do home office, a gente percebeu como não há mais para onde fugir da informática. Né? A minha profissão, por exemplo, eu sou professor de informática, eu bombei na pandemia. Claro que eu não bombei feliz, né? Porque muita gente... Foi uma pandemia. Foi horrível. Muita gente morreu, muita gente ficou doente. Claro, eu estou querendo dizer que eu bombei profissionalmente. Né? Então, para mim, como bombou para mim? Né? Porque as pessoas começaram a perceber que, poxa, eu estou precisando aprender a usar um Google Sala de Aula, estou precisando usar um sistema, estou precisando aprender a trabalhar em casa, estou precisando aprender um Excel, estou precisando aprender o Word. Né? E nesse home office, até as pessoas que já entendiam de informática foram obrigadas a se especializar ainda mais. Então, se você entendia de Excel, agora você tem que aprender Excel mais. Então, você já sabe usar o Word, agora você tem que aprender a usar as funções mais profissionais do Word. Então, todo mundo, o planeta percebeu como a informática é tão essencial. Então, hoje, toda escola tem que ter um laboratório de informática. Só que é o seguinte, não dá para ser os tablets. Porque o tablet, na grande maioria das vezes, ele vem com Android. Em outras vezes, ele vem com iOS, que é o sistema da Apple, são os iPads. Em alguns raros casos, ele vem com Windows. Né? Nós temos tablets com Windows, até tinha um. Né? Só que é o seguinte, provavelmente, vamos dizer que eu te dou 99% de certeza de que os tablets comprados pela prefeitura têm Android. É Android, a gente tem a especificação, Show. A gente viu tudinho, avaliou. Pois é. Inclusive, na época, a gente também esteve lá na escola Allan Kardec, onde eles estavam escondidos e guardados numa sala. Sim, né? Eu lembro disso. Foi filmado, eu lembro. Foi. Filmaram, abriram algumas caixas, eu lembro. Sim. Né? Vocês estavam lá nesse momento? Sim, sim. Poxa, show demais. É importante haver esse controle social, essa fiscalização do povo. Na época foi a deputada Lana Passos que foi, né? A gente estava acompanhando essa fiscalização, né? Eu lembro que teve uma outra deputada também, não estou lembrando agora o nome. Foi um outro deputado, se não me engano. Ele fez um vídeo também, eu lembro. Houve um controle social forte naquela época. Sim. No caso, por isso que eu dei 99,99%, porque eu não estou lembrando agora de cabeça o sistema operacional dele. Mas também não tem como não ser. Né? De certa forma, os tablets com Windows eles são muito caros. Como você consegue. Depois eu vou te passar a especificação. Eu acho que ele não tem como atualizar. Pior ainda. Que vida difícil. É muito provável que a bateria dele não dure. Mas muito provável mesmo. Porque tablets com bateria que dura, geralmente são tablets caros. São tablets que custam 2.000, 1.800, 1.700. Eles ficam nesse entorno. 1.700 eu estou dando uma promoção. Tá? Então são tablets caros. É inviável para a prefeitura comprar 15 mil, o tablet de 3 mil reais. Seria completamente inviável. Então, não tem como esse tablet ter uma boa bateria. Então, como é que ele vai carregar? É aquele tipo de tablet que vai ter que carregar ele o tempo todo? Como isso vai funcionar? Sem falar que você não pode preparar o aluno para o mercado de trabalho com tablet com Android. Você precisa de computadores. Você vai lá e ensina ele a usar o tablet. Beleza. Quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai lidar com um computador com Windows. Não adiantou. Então, toda escola precisa ter um laboratório de informática. E não tem mais para onde correr disso. Show de bola. A gente vai dar uma pausa. Eu vou falar dos nossos patrocinadores agora, tá? E a gente vai continuar com esse tema que tá muito legal, tá muito bacana. Mas deixa eu dar
São eles que sustentam a gente. Claro. Né? Eles que ajudam a gente. Galera, então, eu queria já falar, então, primeiro da ótica Visão Perfeita. Tá aqui, ó. O meu óculos aqui, ó. Perfeitinho, bonitinho, tá? Você usa óculos? Olha só, eu uso lente. Usa lente. Peraí, mas depois eu vou querer saber, hein? Então, eu vou te dar até um cupomzinho de desconto já, tá? Opa! Cupomzinho de desconto aí nesse mês de dezembro para você que quer fazer o seu óculos, tá? Inclusive, é armação, exame grátis e vai ter também armação grátis para todos que são seguidores do Chat Podcast. Então, vamos deixar aí QR Code na tela para que você possa fazer também aí o seu pedido, o seu orçamento, que vão estar dar um atendimento de excelência para todos vocês, tá bom? Temos também o Horto Quaresma. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa plantinha bonitinha aí. Você gosta de plantas? Eu acho bonito. Eu acho que tem que ter uma em cada cômodo. É verdade. Aqui, ó. Gratidão, como a gente sempre fala, né? Cara, a vida é isso. A gente precisa ter gratidão sempre, né? Gratidão por tudo, principalmente a Deus, pela nossa vida. Gratidão aos nossos amigos, às pessoas que surgem na nossa vida. Então é bonitinho esse vaso, você pode entrar em contato também, tem preço promocional aí para os seguidores do Chat Podcast, tá? O QR Code está na tela para que você possa entrar em contato com o Horto Quaresma, que vai dar um desconto especial para você. Inclusive está rodando um vídeo aí mostrando também o que você consegue comprar no Horto Quaresma com R$100, tá? Olha só que Muita beleza. coisa boa pro ambiente externo, interno e muita coisa também pro Natal também tem no Horto Quaresma. Então, aproveite a oportunidade aí e QR Code na tela para você. Espaço Marques Coif, eu vou convidar a Etienne Araújo para poder falar do Espaço Marques Coif, né? Por favor, Etienne, vem para a mesa. Tem pessoa melhor para falar. Vou falar do Espaço Marques Coif, né? Porque eu vou falar de quê? O que eu tenho para falar? Mas a Etienne, Olha gente. aqui, ó. Deixa eu colocar, pega aí o Não, a microfone. Etienne, ela sentou a mesa na hora perfeita. É verdade. Tinha hora melhor. Tinha hora melhor. Momento, no melhor Ela momento. sentiu o espaço de beleza chegando, né? E veio. Falar de beleza comigo mesmo. Aqui. Prontinho. Vai contar a experiência dela, nada melhor, né? Opa, peraí, deixa eu me arrumar. Olá, pessoal! Boa noite a todos, boa Olha noite. só, boa noite. Professor Rafael, bacana mais uma vez aqui conosco no Chat Podcast. Eu que digo. Então vamos lá, vamos falar do Espaço Marques Coif. Galera, você que gosta aí de um espaço reservado para cuidar da sua beleza, eu sempre recomendo e indico o Espaço Marques Coif. São das minhas amigas Denise, Elvira e Alzira. Beijo para vocês, empreendedoras maravilhosas aqui da cidade de Queimados. E o contato delas é 2663-3224. O espaço fica localizado na Rua Mercedes, número 51, Centro de Queimados. Show de bola. Temos também Cia Arrigô, né? Que tem muita promoção aí nesse mês de dezembro, porque vai ter pessoas que vão ter formatura, casamento, muito casamento em Pois dezembro, é. né? Eventos, né, de final de eventos. ano. E bota a formatura nisso. Então, Então. qual é o desconto então, Etienne? 20% de desconto nos aluguéis de roupas, tá? Tanto o público feminino, masculino e infantil. A Cia Rigor tá como uma mãe aí nesse final de ano, presenteando a todos vocês. Inclusive você, que é seguidor do Chat Podcast, pode estar indo na Cia Rigor e já adquirindo seu desconto para poder alugar e ficar bonito do evento. Olha, quase dado, né? A roupa. 20% verdade, de desconto, perfeito. Descontão. Arrebentou. Eu tô sem a folha aqui, eu tô tentando lembrar a ordem de nossos patrocinadores. já percebeu que eu tô Já aqui, falou né? do Cariocas? Ia falar dele agora, Opa! Carioca. Olha! Então, é isso Tá aí. na ordem mesmo, Carioca mesmo agora. Cariocas Restaurante, gente. Amanhã, sexta-feira, tem o quê? Tem Happy Hour Cariocas. Então, nós convidamos vocês a estar aqui no prédio do Premier Flat. E agora, gente, com música ao vivo, petisco, comida boa, cerveja, chopp gelado. Tudo Ai, de me deu bom. fome. Me deu fome Tá já. convidado, Rafa. Vem aqui Opa. participar do Happy Hour do Cariocas com a Vai ser gente. maravilhoso. Tô Vem. nessa. E você também, vem com a gente. Opa. Show de bola. Bruno Barbearia. Barbearia Bruno, né? Isso aí. Então fica ali na Vila São João, que tem cuidado de nós, tá? Eu, o Vitor aqui, tem cortado o nosso cabelo, feito a nossa barba. Sempre é bom, tá bem arrumadinho, né? A gente que apresenta o programa tem que estar como, né? Sim, tudo alinhado, né? Tá alinhado, né? Então, Tá bom demais, Bruno, hein? tem Gostei. desconto pra você também, tá? 10% de desconto aí pros seguidores do Chat Podcast. Então, clica aí, QR Code na tela pra você ter esse desconto especial e a gente tá com a beleza em dia, tá?
Tem também Fênix Odonto, né? Fênix Odonto. Fênix Odonto é a clínica dentária do Chat Podcast, cuida da gente também e também nós a recomendamos. Lembrando que todos os tratamentos dentários lá, a avaliação é gratuita, então vale a pena, gente. Vocês procuram na cidade de Queimados uma clínica responsável, uma clínica, né, que de fato tem um trabalho sério aqui na cidade de Queimados. A gente recomenda a Fênix Odonto. Não vai em outras, não, tá? Corre na Fênix, porque lá é garantia sucesso. A gente... Só tem ela. Fênix é perfeito. Sabe por quê, Rafael? Que eu fico sempre falando isso? Porque, assim, existem clínicas aqui na cidade que, às vezes, você vai e aí não é o profissional dentista, mas um estagiário. Conheço, hein? Você tá entendendo? Então, e aí a pessoa não se sente tão segura quanto ao seu tratamento. Então, de fato, a Fênix Odonto é uma clínica premiada. Vários dentistas, ortodontistas, implantodontistas. Olha só! O pessoal é de primeira, sabe? Então, é por isso que a gente recomenda, de fato, que vocês possam ir num lugar de seriedade, que vai trazer aí uma qualidade e um conforto para vocês. Corre lá. Vamos dar seguimento? Continuar? Vamos A lá. gente vai falar sobre uma coisa que está acontecendo muito no governo federal, presidente Lula. Pragmatismo político e mulheres, correto? As mulheres que são muito cobiçadas durante a campanha, mas sacrificadas durante o governo. Eu não digo isso só do governo federal, tá? Tô falando isso de um modo geral. Sim. Municipal também, a gente viu muito isso nesse governo. E muitas mulheres foram exoneradas. Algumas até já vieram no podcast na época reclamar de que estavam sendo excluídas por machismo e por perseguição política. E a gente está vendo isso hoje no governo federal. Não sei se você tem acompanhado. O presidente Lula, que ele fez muitas promessas, teve uma candidata, que era candidata também à presidência, né, a Simone Tebet, que teve uma participação, não podemos mentir, muito importante na vitória do presidente atual. Muito significativa. Essencial. E uma das coisas que está acontecendo é que as mulheres estão sendo esquecidas, trocadas. E como que você vê isso? Como que o presidente que tanto falou de mulheres ocupando cargos importantes e agora está trocando, tirando algumas ministras, colocando ministros e tipo que está excluindo algumas mulheres do governo. E por que isso? Será o presidente Lula mudou? A promessa de campanha foi uma e agora ele está fazendo outra coisa? Ou faz parte do jogo político, faz parte do cenário político atual, técnicas, ou é técnica que ele está avaliando? Será que a mulher não tem condição? Como é que você avalia tudo isso? 10 minutos aqui no cronômetro para a gente falar sobre esse tema. Sabe, é essencial a gente ter mulheres na política, como a gente falou na semana passada, né? E o presidente Lula fez essa promessa, né? E, de certa forma, ele colocou várias mulheres no poder, várias mulheres como ministras, mas, infelizmente, o centrão ainda é muito forte. Falar sobre isso é uma polêmica muito, muito grande. Você quer ver um exemplo? A Daniela Carneiro, né? A Daniela Carneiro foi uma ministra e ela teve uma boa passagem. Falem bem ou falem mal dela, ela teve uma boa passagem. E saiu do ministério maior do que quando entrou. Ou seja, ela não saiu de lá queimada, não saiu de lá com problemas nem... Apesar de ter tido problemas, a gente sabe que teve, mas o que eu quero dizer? Ela não saiu de lá queimada, ela saiu de lá maior do que quando entrou. Então, nós temos mulheres competentes, nós tivemos mais mulheres no poder, mas aí... Mais uma vez, centrão. Colocaram pessoas de outros partidos de centrão, que é aquela cota ali daquele outro partido. Aí fica complicado, né? Então, não só isso, né? Mas também o fato de que esse jogo político ele é muito sujo. Não tem como a gente jogar sozinho, né? E era o que eu queria, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de... Eu não queria fazer muitas... Eu gosto de parcerias, mas eu gosto de ter a minha essência. Mas, infelizmente, nem sempre é possível manter essência. A política, ela é, como você disse, né, um jogo de certa forma, porque você precisa seguir um grande conjunto de regras. Seria ótimo se um presidente se elegesse sozinho, né, sem precisar da ajuda de outros partidos, né, mas o que houve no ano passado foi uma frente, foi criada uma frente pela democracia. E essa frente a favor da democracia contra um governo que dizia que queria fazer emenda para diminuir o poder do STF, um governo que dizia que queria fazer emenda para diminuir o poder de legislativo, um governo que estava tentando criar poder cada vez mais para si,
até o ano passado, né? Então a gente viu que a democracia estava em completo risco. Era um governo que todo ano comemorava junto ao Exército Federal a ditadura, comemorava a ditadura. Aí nesse ano, pela primeira vez, depois desses anos, pela primeira vez o Exército não pôde comemorar a ditadura, foi proibido o Exército comemorar a ditadura militar. Até porque ela foi sanguinária pra gente, e até hoje estão se descobrindo novas pessoas que foram assassinadas pela ditadura. Então, a nossa ditadura ela foi muito forte, ela foi muito dura. Mas, enfim, de certa forma, voltando aqui à questão, né? Então, o que se houve foi a criação de uma frente pela democracia que juntou um monte de partidos. Claro que alguns encabeçaram, né? Como o partido do próprio presidente, né? Como o MDB também, que foi da Simone Tebet. Né? O MDB hoje, querendo ou não, ele é o maior partido do Brasil. Né? Então, é importante ter o apoio deles. Só que o MDB é um partido mais voltado ao centro. Né? Assim como muitos outros partidos, como a União Brasil, ele é mais voltado ao centro. Né? E, infelizmente, quem manda no Congresso é o centro. Por causa do eleitor viciado, novamente, o eleitor viciado, ele não presta atenção nos partidos, não presta atenção no próprio político em si, né? E não entende que aquele partido ali, ele pode se tornar um problema. Aquele partido, dependendo do partido, não estou dizendo que todos são assim, ele pode ser um partido criado para extorquir. Né? Foi um partido criado ali para fazer pressão, para falar, quero meu dinheirinho, te apoio nas minhas pautas. Né? Não estou dizendo qual partido é assim, ou se tem algum partido assim, estou dizendo que pode haver um partido assim. Então, esse tipo de coisa acontece muito e atrapalha muito qualquer tipo de governo, em qualquer esfera, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Aquela cota, por exemplo, da Daniela Carneiro era do União Brasil. Mas a Daniela Carneiro é uma política mais à esquerda, através das pautas que ela defendia. Como, por exemplo, mulheres. A Daniela Carneiro conseguiu grandes avanços para mulheres. Agora, saiu ela, teve que entrar uma outra pessoa da cota do União Brasil. E aí, essa pessoa, é tão difícil de você explicar ela, porque é uma pessoa que ela não tem muitas pautas, você não consegue identificar as pautas dela, parece centro na sua mais pura forma. E aí o governo ele vai ficando cada vez mais centro. Infelizmente, isso acontece em todos os governos. Só que num governo forte, ele consegue manter a sua essência ao máximo possível. Agora, num governo fraco, por exemplo, do anterior, a gente vê o centro tomar todo o governo. Tanto que chegou no final do governo, teve até um ministro, que eu não vou dizer o nome aqui, que ele é conhecido por suas notícias falsas, então são pessoas que eu não digo o nome para não engajar, né? Teve até um ministro que no final do governo dele, ele falou assim, Bolsonaro já não governa há vários meses, entendeu? Falando do Centrão. Né? Ou seja, alguns governos são tão fracos que eles são engolidos pelo legislativo. Né? Então, é uma coisa mais complexa do que parece. Eu queria muito que todas as propostas, todas as pautas, todas as promessas pudessem ser cumpridas imediatamente, mas infelizmente a gente tem muita coisa para atrapalhar. Mas ainda assim, no primeiro ano, o governo Lula conseguiu cumprir mais de 1/3 das suas promessas de campanha. Isso não é comum. Isso não é nada comum. Né? Inclusive, eu não conheço outros casos em que isso tenha acontecido. Entendeu? Eu disse que não é comum, mas posso até arriscar a dizer que isso é muito raro ou nunca houve. Eu acho que a necessidade de se mostrar para a população que votou no presidente era tão grande, né, de mostrar, olha, nós realmente vamos fazer uma mudança, que talvez por isso se deve essa transformação de maneira tão, né, mais rápida, em mostrar que haveria uma mudança do governo passado, que foi um governo bem complicado para todo mundo. Exatamente. Mas a pergunta que ele fez com relação à mudança a mudança de cargo das mulheres. Então, você acredita que o governo atual meio que está, digamos, se submetendo ao Centrão nessa questão, até porque eles são... hoje nós temos na presidência o Partido dos Trabalhadores, o PT. E junto na Câmara se tem muito mais partidos do centro do que ter cadeiras do próprio PT. Não é isso? Tem. Hoje nós temos muito mais cadeiras do centro do que do próprio PT. Só que nós temos, infelizmente, muito mais cadeiras que precisam ser ocupadas pelo centro, mas por pessoas que já são, de certa forma, proeminentes do centro. Vamos dizer assim. São pessoas que são mais comuns de serem vistas no centro, vamos dizer. E, infelizmente, como a gente comentou lá na semana passada, né, as mulheres ainda não estão tendo essa visibilidade. Né? Então,
Geralmente não é nem o próprio presidente. Isso também aconteceu no governo anterior, que não é nem o próprio presidente que decide quem vai entrar. Muitas vezes é o próprio partido que decide. O partido vai lá e decide, o partido, no caso, do centro. Queremos essa pessoa lá, né? E muitas vezes esses partidos podem não estar comprometidos com a causa de colocar a mulher lá dentro, né? Deixa eu só fazer uma correção na minha informação, né? Quando eu dou informação, eu a dou com certeza. Só que, às vezes, quando teve esse caso assim com o número, eu posso acabar me confundindo um pouco. Por isso que eu tô com o computador, eu estou sempre 24 horas com o meu computador aqui, para nunca passar nenhuma informação errada. No caso, foram 100 dias de governo. Nos 100 dias de governo, Lula cumpriu 1/3 das suas promessas de campanha. Tá? Bom, de certa forma, sobre as mulheres... Até porque Flávio Dino, essa também é uma discussão, né? E muita gente tá falando, era para ter sido uma mulher negra. Tem Cara, eu ia falar disso. Esse tema também. Exatamente. Entendeu? Eu não digo assim, o que a gente tá falando é porque a mulher é a primeira a cair. Mesmo ela tendo toda a condição técnica preparada, né? E aí também ela pode responder, será que falta sororidade, como você sempre fala, entre as mulheres, para que se tenha essa luta, né? Para que se tenha mais mulheres ali no poder, porque é o que se vê. Tipo, entre tirar um homem e uma mulher, parece que a mulher sai primeiro. Sai primeiro, entendeu? E às vezes ela tem essa condição técnica de ocupar aquele cargo. E sim, tem razão. A questão do Flávio Dino, na sua visão. Tem razão. Não, o meu desejo era muito forte que fosse uma mulher negra a indicada ao STF. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Muito provavelmente devido ao jogo político. Mas eu não tenho certeza. Não estou lá. Fico brincando dizendo, não estou lá. Mas tudo que a gente tem a dizer, né, são opiniões. Né? Mas, infelizmente, o jogo político ainda influi muito. Né? Agora, a gente consegue ver pela quantidade de mulheres que foram colocadas no poder já de forma imediata que a vontade é de colocar. Né? Tanto é que a gente viu em governos anteriores quando não houve mulher alguma. Né? Então, quando a gente vê já de cara colocar 6, né? Colocar a ex-presidente na presidência do BRICS. Então, assim, você vê colocar mulheres no poder não é uma coisa estranha ao governo atual, mas deveria ser mais comum. E é aquilo, né? A gente não tem político, a gente não deveria ter político de estimação. O político é para ser cobrado. Então, a gente está aqui para cobrar. E o próprio presidente, no ato de nomeação, no ato de posse dele, ele pediu. Ele falou, não quero puxa-sacos, eu quero cobrança, eu quero ser cobrado. Obviamente, a gente precisa cobrá-lo de maneira responsável, né? Sem notícia falsa, sem mentira. Né? E a gente está aqui para cobrar. Né? A gente quer mais mulheres negras no poder. É uma pena ele já ter indicado Flávio Dino, mas de certa forma, não em detrimento dele. Né? Gostaríamos que fosse uma mulher e que principalmente fosse uma mulher negra. Né? Mas não em detrimento dele. Ninguém quer dizer que ele é uma pessoa ruim a ser indicada. Sim. Mas não era o nosso desejo, de fato. 10 minutos, ok. Opa! Muito bom, né? Gostei disso, hein? Pegando. Eu tô me acostumando ainda. Legal. A gente já tá até testando pro debate, né? Bacana. Tá sendo a cobaia, hein, professor? Tô sendo uma péssima cobaia, né? Tá sabendo da lei que. Vamos falar agora de diversidade? Diversidade, né? Que é um tema muito importante também da sua parte. Eu não sei, tem uma lei que ordenou aos municípios que colocassem 30% para trabalhar em cargos comissionados, 30% das pessoas que trabalham na prefeitura, no município, tem que ser pessoas negras. Eu não sei se dentro dessa lei, que foi aprovada recentemente, está incluindo também toda a diversidade, né? Que são a LGBT. Eu não sei se você tem essa informação, não sei se você está sabendo. Ou é só 30% para as pessoas negras? Você está sabendo disso? Vamos falar de diversidade hoje também, que é um tema que você gosta, 10 minutos na tela. Então, Gelson, eu gosto de falar sobre temas dos quais eu tenho completa propriedade para falar durante 20, meia hora, 40 minutos, mesmo que alguém me corte no meio. E esse tema eu ainda não pude me debruçar. Tá? E isso acontece bastante, porque é muita coisa que a gente se debruça. Igual nessa última semana, eu tive muito que estudar questões de economia e questões trabalhistas. Né? Até porque eu venho de um partido que é conhecido por ser trabalhista, conhecido pelo trabalhismo. É até o nome de uma filosofia, né? O trabalhismo. Né? Então, eu tive muito me debruçar a esse tema. Então, eu não pude ainda focar neste. Tá? Então, eu vou
pedir a você mais um tempo, e aí a gente pode pegar um outro dia para a gente poder falar sobre isso, a gente faz um novo debate, a gente faz uma nova conversa, entendeu? Para a gente poder estar todo mundo preparado para isso e debater, entendeu? Mas de certa forma, se havendo esse tipo de lei e ela contemplando o público LGBT, eu acho extremamente Aqui, deixa eu importante. ler para você. Pode Decreto também. determina igualdade racial. Uhum. Decreto determina a reserva de 30% de vagas às pessoas negras em cargos e funções de confiança. Anúncio foi feito pelo presidente Lula durante o evento de lançamento do pacote de medidas do governo para a promoção da igualdade racial. No então Recife, sim, no Recife. Inclusive, ele fez parte do pacote das 13 medidas pela igualdade racial. Então, nós temos além dessa ainda outras, são, como por exemplo, medidas para proteger quilombolas e o público negro. Bom, é muito interessante. De fato, esse decreto ele já está em vigor? Já. Ótimo, melhor ainda. Isso seria incrível, porque de verdade... E aí, quem fiscaliza essa parte agora para ver se, por exemplo, na Cidade Queimada isso está funcionando? Seriam os vereadores, correto? Pois é. Né? Acho que sim. Pois né? é, seria, não, os vereadores, eles existem para fiscalizar o prefeito. E é justamente por isso que eu não gosto da ideia de ver vereadores andando com o prefeito para cima e para baixo o tempo todo. Né? Concordo plenamente. Perfeito. Polêmica, falei uma polêmica aqui. Não, Mas- é político, né? Corte bonito, esse aí, gostei. Mas, de certa forma, acho muito importante a gente fazer esse tipo de reserva. Né? Muita gente não entende, por que está reservando vaga? Né? Tem que reservar. Por quê? As pessoas não mudam sozinhas. Né? Eu falei um pouco mais cedo, né, sobre as desigualdades. Essas desigualdades, elas não se dissipam sozinhas. A gente precisa lutar o tempo todo. E os direitos a gente não adquire de forma definitiva. Né? O direito ele não é para sempre, entre aspas. O tempo todo tem alguém tentando podar esses direitos. Então, antigamente houve a escravização. Até hoje, a pessoa negra ela sofre por esse tipo de problema, porque ela não ainda é vista da mesma maneira, porque não faz muito tempo desde que foi abolida a escravidão. Foi em 1988. E do ponto de vista histórico, isso não faz muito tempo. Então, não houve ainda essa mudança completa de cultura. Né? Como eu disse anteriormente, a Tiana ainda não estava aqui, é só você notar como a pessoa negra ela é vista no ônibus, né? Quando você entra, passa pela catraca do ônibus, de quem a pessoa começa a esconder joias. Só você ver quando você está às 10 horas da noite na rua, de quem as pessoas mais têm medo, né? Qual é a figura. Né? E, inclusive, o ser humano ele acaba passando isso para a tecnologia. Né? Nós já vimos que tem alguns problemas nas nossas inteligências artificiais, da própria polícia, para tentar entender, através de algoritmo, quem são pessoas consideradas suspeitas. Né? E o Fantástico fez uma reportagem completa sobre isso, né? Sobre pessoas negras que têm sido confundidas por esse sistema. Que a pessoa ela vai acabando passando, passa esse preconceito para a tecnologia. Porque a tecnologia foi criada para o homem. Sim. Então ela vai passar para a tecnologia os mesmos preconceitos que ele tem. Né? Então, e esses direitos eles não são conquistados sozinhos, então a reserva tem que acontecer. Pelo menos nesse início tem que ser forçado, porque ninguém vai fazer isso sozinho. Então você força o município a fazer, força o estado a fazer, e aí depois de um tempo vai ficar super natural, porque você vai começar a ver a pessoa negra no poder. Nesse momento você ainda não está vendo isso. É só você olhar para as posições de poder. Onde a gente mais vê a pessoa negra? Onde o empresário está colocando a pessoa negra? Não estou falando que todos são assim, né? Mas onde a gente mais vê? Você vê a pessoa negra na recepção, você vê a pessoa negra limpando. Mas eu conheço advogados negros. Claro, mas não são a maioria. Você pega as favelas, você encontra qual é a maior população. Pois é. Você vai no Né? fórum, todo mundo de terno e gravata. Quem que tá ali? Qual é o perfil daquelas pessoas, né? Raras pessoas negras. Eu lembro que eu já cheguei a entrar como bolsista numa faculdade aqui em Queimados, né? Era particular. Depois eu passei para a UF, né? Eu sou cria da UF. Né? Mas inicialmente eu estive numa faculdade particular. E nessa faculdade particular, assim, era cara, né? Só que eu era bolsista. E eram 52 alunos para o curso de Direito. Eu lembro desse número até hoje, eram 52 alunos. Quantas pessoas negras tinham junto comigo? Quantas? Duas, todo o resto eram pessoas brancas. Então, assim, ali naquela sala, você conseguia ver naquele recorte quem tá com dinheiro. Quem tá com dinheiro? Aquelas pessoas ali só tinham duas bolsistas também. Era eu e um dessas pessoas negras.
era bolsista. Eu estudei, eu fiz um curso eu sou maquiadora profissional, eu fiz um curso de maquiagem na Escola Técnica Paulo Falcão, é uma escola que tem em Nova Iguaçu. Legal. E lá tinha muitos debates, a gente tinha aula de filosofia. Legal. É muito bacana. E aí um dos debates foi sobre essa questão das cotas, né? O professor promoveu esse debate em sala de aula e eu me lembro que eu fiquei super a favor das cotas e algumas amigas que, né, eram brancas achou aquilo, não, que isso, mas eu sou. Aí geralmente as pessoas não, mas eu também sou pobre, no mesmo nível, por que o pobre negro merece e eu, como branca, não mereço? Isso é uma discriminação, aí é uma discriminação comigo. Olha só. Sério? Sabe? E eu falei assim, gente, como assim? Não é possível a pessoa. E bate na tecla de que essa situação toda da questão racial é como se fosse um mimimi, que deveria ser muito... Qual a sua opinião? Ela tem que ser levada por questão racial ou por questão social, socioeconômica? Os dois. Os dois recortes são feitos. É só você dar uma olhada nos editais para concurso público. Existem vários tipos de cortes. Existem vários tipos de questões nesse sentido, de reservas, né? A questão tem que existir a cota para pessoas negras, porque eles ainda não estão sendo tratados como iguais. Então, é uma discriminação e existe discriminação contra eles. Não é uma discriminação contra o branco, porque eles não são... O branco está, nesse momento, está tratado acima. Então, não é uma discriminação. A gente tem que entender que a ideia de discriminação é justamente você fazer uma separação e prejudicar alguém. Agora, mas não tem discriminação contra branco, porque você não prejudica um branco. Né? Se a pessoa branca ela está tratada acima da pessoa negra na sociedade nesse momento, de maneira errada, óbvio, né? Então não há uma discriminação, não há uma coisa que a prejudique. Igual uma vez teve um colega meu que ele falou assim: mas uma vez me chamaram de leite azedo. Eu me senti vítima de racismo. Eu falei, não, isso não é racismo, porque o racismo é uma coisa que te prejudica. O que te prejudica ele te chamar de leite azedo? Eu também, pareço um leite azedo, realmente. Eu aqui desse lado tô bronzeado, mas aqui, ó, dá pra ver a minha cor. Né? Pareço mesmo. E daí, se uma pessoa chegar pra mim e falar, você parece um leite azedo. Tá bom, o que isso me prejudica? Isso não prejudica em nada. Agora, se a pessoa negra já enfrenta o racismo estrutural todos os dias, se você ainda começa a aumentar a injúria racial, ela vai se transformar em problemas maiores. Né? Daqui a pouco essa pessoa vai começar a ser agredida ou morta, como já é, a pessoa negra já é morta, né, pela nossa própria polícia, né? Não estou dizendo que todo policial é dessa forma, mas nós temos dados que mostram que a quantidade de pessoas negras que são assassinadas pela polícia são maiores, muito maiores, e o número é muito díspare. Eu já ouvi uma pessoa falar, não, mas isso deve ser porque tem mais pessoas negras no Brasil do que pessoas brancas. Mas o número é 56%. Nós temos 56% de pessoas negras. O número não é tão grande. Só que quando você vai ver, dependendo do município, é 70% de pessoas negras assassinadas pela polícia, 80%, 90%, 70%. Nossa. Tem município que é 85%, 86%. Queimados, de acordo com o mapa da desigualdade da Casa Fluminense, pesquisa feita em 2020, já chegamos a quase 80%. É muita gente, é muito díspare. Então não tem nada a ver com o fato de ter mais pessoas negras do que brancas no Brasil. Isso reflete a maneira com que a pessoa negra é vista. Ela muitas vezes pode acabar sendo vista como bandido. Sim. Você chega assim e fala, caramba, roubaram meu celular. Aí você olha para o lado assim, alguém que está aqui roubou. Tu olha uma pessoa branca e uma pessoa negra. E imediatamente ela olha para a pessoa negra. Deve ter sido esse cara aqui. Então é complicado. A gente sabe como a pessoa é vista, é tratada. Então essa reserva tem que acontecer. Tem que existir. E Sim. a reserva ela serve para forçar com que essas pessoas negras estejam com poder agora. Daqui a algum tempo ela não vai mais precisar existir. Porque elas já vão estar com poder, já vão ser tratadas como iguais. Então a gente tem que entender que a reserva é temporária. Então agora tem a cota. O objetivo é que daqui a uns 10 anos não precisa mais ter cota. Daqui a uns 20 anos. Essas cotas são avaliadas. Agora há pouco tempo teve a reavaliação da cota. E foi definido que ela ainda continua sendo necessária. Então vamos continuar criando políticas públicas para isso. E aí está se fazendo uma avaliação de que o público LGBT também talvez precise dessa cota. É isso que eu ia falar agora. Isso aí. Já emenda. Isso aí. Então, você sofre, você também é LGBT, né? Sofre essa discriminação, você já se viu sofrendo em algum estabelecimento, em busca de emprego, em apresentar algum projeto, você já sentiu esse tipo de discriminação? A deputada federal Érica Hilton, não sei se você conhece. Conheço. Pessoal, ela apresentou um projeto, né? Grande em expressão. julho.
para poder separar essa cota também para que o público travestis transexuais tivesse nas universidades 5% das vagas no curso de graduação. Então ela apresentou um projeto que também está sendo avaliado. Então como é que você vê isso? Precisa ter mais projetos disso? Porque você acha hoje que as empresas, elas discriminam ou não discriminam? A homofobia, ela também é estrutural, assim como o racismo. Então, ninguém vai chegar pra você e falar, não, eu não vou te contratar porque você é gay. Ninguém fala isso. Assim como ninguém vai falar, não vou te contratar porque você é negro. Né? As pessoas, elas fazem de uma maneira extremamente discreta. E de uma maneira que elas possam depois te chamar de esquizofrênico. Se você... Fala que você é o louco. Você tá doido, você tá doido. esquizofrênico aqui. Que aí, você tá vendo coisas já. Eu não disse nada disso. Claro que ele não disse, porque é crime. Né? E a homofobia já foi equiparada a crime pelo STF. E crime de racismo já foi equiparado ao crime de racismo. Na Então, internet, se alguém te chamar também crime, você pode processar imediatamente, correto? posso. Isso aí. Então, é equiparado ao crime de racismo. Então, se você tem dúvida, é só você se perguntar como ele foi equiparado ao racismo, né? Troque aquela homofobia por racismo. Você acha aquilo ali muito absurdo? Então, não faça. Né? O problema é que as pessoas elas já estão começando a entender a luta contra o racismo, ela é uma luta um pouco mais avançada do que a luta contra a homofobia. Então, dentro do racismo, as pessoas já estão começando a entender o que é absurdo, o que é ridículo. Começando, está no início. Agora, contra a homofobia, as pessoas ainda não entendem direito o que é homofobia ou não. Então, é uma coisa que eu costumo sempre dizer muito. Se você tem dúvidas se isso aqui é homofóbico ou não, tenta trocar isso aqui por uma ideia racista. Né? Então, se você tá com medo de discriminar, não sabe se isso aqui é homofóbico, vê se fazer isso contra uma pessoa negra, né, por racismo, parece muito absurdo. Né? Se é absurdo aqui, é absurdo ali também. Então, não faça. Né? Essa troca ela ajuda muito a pessoa a entender os limites. Sim, esse preconceito ele existe muito, ele é extremamente comum. Tá? Só que eu acredito que a gente precisa fazer um recorte, que algumas pessoas precisam mais do que outras. E dentro do mundo LGBT, o público transexual ele precisa muito mais. Isso que eu ia falar. A expectativa de vida do público transexual é de 35 anos. Ou seja, se a pessoa trans ela vive mais que 35, é um milagre, né? Então, porque elas são pessoas relegadas, muitas vezes, a estar se vendendo, né? Eu estou tentando usar palavras mais... outras palavras, né? Por causa do YouTube, pro bot do YouTube não pistolar com a gente, né? Sim. Pois é. Mas elas são relegadas a empregos extremamente subalternos. Né? Eu, inclusive, tenho uma parceria com uma ONG chamada Casarão de Luana Muniz, lá no centro do Rio de Janeiro, na Lapa. Né? E eles acolhem mais de 200 pessoas transexuais. Mas não estão só no público transexual. Outras pessoas LGBTs eles também acolhem, né? Mas o foco, né, é trazer justamente uma casa, um lugar para morar para essas pessoas. Porque é extremamente comum que a pessoa trans ela seja expulsa de casa. Muito comum mesmo. Né? Então, mais do que expulso de casa, era extremamente comum que elas não consigam emprego. Eu vi um filme, tava mostrando a situação do trans, ele era professor e aí apresentou o currículo e tal, foi chamado, e quando chegou com a vestimenta de mulher, né, porque naquele momento ele se considera como mulher, e automaticamente ele não conseguiu nem fazer uma entrevista. Caramba, sabe? Então, realmente muito pesado, né, sim, professor? É muito difícil. Quando você perguntou para ele se ele já sofreu, assim, é ele que tem que responder, mas acredito que não tanto dessa maneira, porque independente deles, vamos supor, eu sou gay, mas ele se veste como homem, anda, fala, enfim, tipo, é a opção sexual, não tá travestido, que fala na roupa, né, na sua vestimenta. Exatamente. Então, você tá entendendo? É como se fosse, não, tá normal, até aí tá tudo bem. E o trans, a pessoa trans que se veste e tal, não pode, é absurdo, sabe? É muito feio isso, gente. As pessoas precisam ter uma mente muito mais aberta. Será que é por isso que não tá mais colocando foto no currículo também? Pode ser algo parecido? Sabe, vamos emendar nisso daí. Eu só queria deixar claro uma coisa. Eu sei que às vezes a gente acaba falando opção sexual porque a gente ouve muito essa expressão por aí, né? Mas ela não é uma expressão certa, né? Porque a psicologia já mostrou, já comprovou que você não escolhe, né? Tanto é que eu não posso chegar para você e falar, olha, agora eu quero você gostando de homens. E aí você não vai conseguir fazer isso, porque não é uma escolha, não dá para mudar.
E é por isso que as as terapias de conversão sexual, que são fraude, são pura fraude, né? Elas não existem. Inclusive, elas são proibidas pelo Conselho de Psicologia. Nenhum psicólogo pode fazer isso, porque não funciona. Não funciona e ainda leva aquela pessoa LGBT ao extremo sofrimento. Eu disse na semana passada que entre o público LGBT existe um grande índice de pessoas que atentam contra a própria vida e conseguem. Sim. Então o índice é muito grande. Entre o público transexual é ainda maior. E o que acontece? É muito maior. Tanto é que a expectativa de vida é de 35 anos. Não só porque eles costumam ser... não só porque eles costumam morrer pelas ruas, morrer porque muitas vezes são relegados a não terem empregos, né? Então são relegados às ruas, na grande maioria das vezes. Mas também porque eles mesmos atentam contra si próprios. Então, tem que haver algum tipo de reserva legal para essas pessoas. Porque tem que obrigar elas a serem contratadas. Tem que obrigar. Exatamente, tem que obrigar elas a serem contratadas, de certa forma. Eu sei que muita gente, quando a gente fala sobre cotas, ou como a gente chama de reserva, né, muita gente fala, poxa, mas não deveria ser só uma questão de mérito? Tipo, essa pessoa foi contratada porque ela tem currículo. Mas não é isso que acontece na vida real. O que a gente vê é, vamos dizer assim, 5 pessoas extremamente qualificadas. Quem ganha é a pessoa, o cara, o homem, o branco, hétero. Geralmente a imagem... Qual é a imagem da pessoa bem-sucedida? Pá! A imagem que apareceu na sua cabeça. A imagem de pessoa bem-sucedida. O racismo estrutural é tão grande, a homofobia estrutural é tão grande, que quando a gente cria essa imagem de pessoa de sucesso... Para começar, ninguém fala pessoa de sucesso. Fala homem de sucesso, para começar. Né? Mas aí quando a gente fala de homem de sucesso, o que vem na sua mente? Vem um homem branco, alto, vem todo aquele estereótipo também físico. Roberto né? Justus. Vários cabelos brancos, vem também... Alto. Tô me sentindo pronto, né? Também vem um estereótipo físico, né? Não só, né? Então, você tem um estereótipo que inclui estereótipo racial, que também inclui... Você vê aquela pessoa todo masculinizado, né? Enfim. Só que nós temos muitos homoafetivos de grande sucesso. Nós temos muitas mulheres de grande sucesso. Enfim, são muito menos, claro, são 1000 vezes menos, né? Mas você pode fazer sucesso sendo LGBT, pode fazer sucesso, você pode ser extremamente inteligente sendo LGBT. Você pode ser professor sendo LGBT, pode ser médico sendo LGBT. Você pode, assim como sendo uma pessoa negra, você pode ser tudo o que você quiser dentro de qualquer uma dessas características. O problema é que, como muitas vezes a pessoa já dentro do estereótipo é que faz sucesso primeiro, cria na cabeça das pessoas a imagem de que essas pessoas são as imagens de sucesso. E tem que mudar isso. Para quê? Para que o empregador tire da cabeça essa ideia de pessoa de sucesso e entenda que qualquer pessoa ali possa estar igual. O que acontece na vida real tem 10 pessoas muito bem qualificadas, aí quem entra é aquela pessoa ali que eu mencionei, a pessoa já dentro do estereótipo. E as outras pessoas? De repente a outra pessoa poderia ser tão qualificada quanto ou mais, mas acaba sendo escolhida a pessoa que está dentro da imagem. A gente tem que entender que numa entrevista de emprego, a entrevista de emprego é muito subjetiva. Né? Ela não segue critérios extremamente objetivos. Ela varia de pessoa para pessoa. Então eu vou contratar de um jeito pensando em alguns critérios, outra pessoa vai pensar em outros critérios. Então, como ela é uma coisa subjetiva, variando de pessoa para pessoa, então vai valer o que a sociedade pensa. Quem vai estar empregado é quem a sociedade enxerga como empregado. Essa é a questão, né? E, olha, eu consegui dessa vez, hein? Não, mas eu também tô te interrompendo. À vontade. Bacana que você falou isso. Eu trabalhei também muito tempo como produtora de moda e eu fiquei feliz em ver que as marcas elas estavam começando a contratar modelos aonde o público tivesse essa identificação. Legal. Então, tanto mulheres... você sabe que eu sou bariátrica, né? Então, eu posso falar mulheres gordas, porque é o termo que se fala quando, né? Pode parecer, nossa, a Etienne tá sendo gordofóbica falar mulher gorda. Não, sim, né? E eu me incluo nisso. Empoderada. Nós, mulheres gordas, hoje eu estou magra, mas eu sou uma pessoa, sempre, enfim, fui gorda há muito tempo. Então, mulheres gordas tendo representatividade, negras, né? E no caso, LGBTs,
as marcas estão buscando esse público para se ter essa identificação de uma coisa que antigamente era muito diferente, né? Você só tinha ali o perfil da lourinha, né? Loirinha, super magra. Exatamente. Alta, também não pode ser baixa, né? Não, Pois é. bem assim, bem, que bacana que isso de fato tá mudando. Acho que ainda engatinhando, né? De forma bem devagar, bem lentamente, mas já tá acontecendo aí uma mudança. Tem algumas grandes magazines que a gente pode observar, né? Agora vai ter aí essas várias propagandas de Natal e aí a gente vê lá os modelos cada vez mudando mais, isso é bacana. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso acontecer, de verdade, mas ainda assim, como você falou, né, tá engatinhando, mas veio pelo motivo errado, né? As marcas estão contratando cada vez mais porque está havendo muita pressão e eles estão sentindo no bolso. Está havendo muito protesto, muita gente está deixando de comprar. Né? Então a pessoa está tendo muito, como se fala, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão finalmente entendendo que essas pessoas precisam estar incluídas. Sim. E conforme as pessoas começam a finalmente entender que as pessoas precisam estar incluídas, elas começam a cobrar, principalmente na era das redes sociais. A marca chega com 20 pessoas brancas ao mesmo tempo, começa a vir as pessoas ali embaixo. Poxa, não tem uma pessoa negra, pô, não tem uma pessoa... Então as marcas estão sendo cobradas, então está saindo do bolso deles. Por isso que as marcas estão começando a incluir mais. É isso aí. Então é aquilo que eu falo. A empresa, ela só vai mudar quando mexer com o bolso ou quando a legislação mandar. Então, que aconteça os dois. Que a gente tome tantos espaços que a cultura mude. As pessoas começam a perceber que não deveria comprar de uma marca se ela é gordofóbica, se ela é homofóbica, se ela é racista. Conforme as pessoas vão começando a entender isso cada vez mais, as marcas vão começando a perder dinheiro se elas não começarem a trazer mais inclusão. Exatamente. Ou seja, então tô cobrem feliz... mais também. Exatamente. Que o povo possa cobrar cada vez mais para ver essa mudança. Né? Ou seja, que bom que está acontecendo. É uma pena que aconteça pelos motivos errados, porque está mexendo com o bolso deles. Mas, beleza, que aconteça. Que aconteça. Então, agora a gente vai para a caixinha, né, Etienne? Caixinha surpresa, algumas perguntas das pessoas das redes sociais, tá? Do Instagram. Aí você vai ter ali no cronômetro 2 minutos e meio, tá? Opa! Para falar sobre esse tema aí, resumido, né? Tal. Então, fica à vontade. Vamos tirar a primeira pergunta. Vamos lá, tô olhando, hein? Vamos ver. Se tiver dúvida, a gente lê. Lê aí, tenta ver se consegue ler. Cara, eu leio. O que você acha da taxação em compras abaixo de $50? Isso não afeta diretamente os mais pobres? Eu não acho... Deixa fora. Oi, perdão? Deixa fora, né? Vamos dizer assim, taxa não é legal, né? Ninguém gosta. A gente nunca fala taxa e a pessoa fica... Ei! Só que é o seguinte, falar de economia é algo extremamente complexo. Aquilo que eu falei, né? As pessoas que são as desonestas intelectuais são as pessoas que elas têm, de certa forma, uma inteligência. Elas sabem falar daquilo, mas elas entendem que as outras pessoas não sabem. Então elas vão lá e conseguem manipular o debate. Isso é um desonesto intelectual. Ela manipula aquilo para parecer uma coisa, não é? E muita gente desonesta intelectual está usando esse tipo de assunto para fazer parecer que, olha só, está taxando tudo porque quer afetar o mais pobre. Não é exatamente porque quer afetar o mais pobre, porém, acaba afetando. Mas a gente também tem que falar de outra coisa. Essas taxas em cima das compras internacionais, elas vêm a partir de uma grande pressão que ela vem acontecendo já há alguns anos. Ela não começou agora, ela vem do mercado brasileiro, do mercado nacional. Por quê? É uma competição, olha, eu vou falar uma coisa muito polêmica, mas é uma competição injusta. Porque o brasileiro, ele paga alguns impostos. E aí ele não vai vender o notebook, por exemplo, a 2 mil. A 2 conto, né? Aqui, esse notebook de 2 conto, aqui 10. É 5 mil. 10 pode chegar a 10 mil, dependendo da empresa, porque tem empresa que é careira mesmo, porque não é questão de imposto e tal. Como, por exemplo, a Apple é careira mesmo. Agora, tem empresa, por exemplo, a Samsung. A Samsung não vende com tanta margem de lucro, não. Então, assim, eles vendem aquele celular top que abre e fecha, que é o Flip, que ele fecha e abre verticalmente, e o Fold, que abre e fecha horizontalmente. O Fold, ele é o mais caro. Ele pode custar até R$9 mil. Mas, se fosse, estou dando um exemplo, se fosse internacional, aquilo ali poderia custar 4 mil, 5 mil, né? Então, é muito desigual. Ainda assim, a pessoa, você comprando lá fora,
sairia mais barato, é o que ele está querendo dizer, de você estar comprando numa loja americana aqui da vida, ao qual o cara paga imposto no Brasil, Sim. correto? É isso E que vai você quer dizer? repassar Sim, isso. sim. Então, eles, os grandes, estão se sentindo Eles estão se sentindo lesados. Então, por quê? Eles estão querendo, o que eles querem é que haja uma taxa para que haja uma igualdade, porque aqui no Brasil você paga essas taxas. Agora de lá não paga muitas Mas taxas. aí o problema então está no governo, que deveria diminuir os impostos para esses grandes empresários. Polêmica. Entendeu? Exatamente. Por isso que eu falei que isso é polêmico, porque tem muitas opiniões que são muito válidas, como essa daí. Não poderia então diminuir a das empresas, porém isso não é o suficiente. Tá? Porque a desigualdade é tão grande que você pode ver um computador, o mesmo computador, custando 10 mil aqui no Brasil e lá custando 3 mil. A desigualdade é muito grande. E mesmo com com uma taxação, um novo arcabouço de taxas, ainda assim vai sair muito mais barato. Ainda assim vai. Então, assim, mas vamos dizer que já não vai mais sair a 5 mil aquele computador, né? Já sairia o quê? 7 mil, 8 mil? Tá, mas ele ainda sai a 2 mil reais mais barato. Ainda vale muito a pena. A própria Apple também tem sido prejudicada, porque eles estão vendendo o iPhone aqui a 10 mil, 8 mil, 7 mil, e você, como uma pessoa física, consegue comprar direto dos Estados Unidos o mesmo iPhone que você paga 8, 7 a $1.000. Ou $800. E aí que você ainda consegue vender mais barato. Não é isso? Pois é. Só que a Apple, nós temos uma questão assim muito, muito específica. Porque a Apple é uma empresa que ela gosta de cobrar caro. Ela gosta de fazer isso. Tanto é que o Brasil, ele é um dos países onde a Apple mais cobra caro. E são 10 ou 11 países. Depois eu vou verificar aqui o número exato, mas é porque eu tive descarregou meu notebook. De qualquer forma, a Apple gosta de cobrar caro. Então é outra questão. Como, por exemplo, o pano de microfibra deles, que é um pano. É apenas um pano. É porque Mas- eles falam que eles não vendem aparelhos eletrônicos, eles vendem Uma status. experiência. Status. Eu tenho. Status, eu experiência, tenho um é. iPhone. Entendeu? Pois é verdade, né? Eles vendem essa ideia. E a venda dessa ideia ela é muito poderosa. Porque você pode vender um telefone a 14 mil reais, como foi o 13 Pro Max na época de lançamento. Yes. Ele já chegou a 14 mil reais e as pessoas compraram e houve fila. E teve gente fazendo fila no dia anterior em lançamento e saiu em alguns jornais. Olha só, a primeira pessoa a comprar o novo iPhone. Então, ele causa isso tudo. De verdade, professor, eu acho isso uma mente tão pequena. Eu também. A pessoa chega aqui, porque o meu telefone é iPhone. Não. O seu não é, não? Nossa. Puxa, pelo amor de Deus. Eu tenho um gente. aluno que fala assim, deixa eu ver no meu iPhone. Ele fala isso Entendeu? sério. Eu falo isso brincando, mas ele fala isso sério. Mas entendeu? é isso aí, é mexer com, o status, é o poder, sabe? Sabe o que é pior? É o marketing bem feito. A Apple atualmente, a maior empresa de tecnologia do mundo. E ela é a empresa em receita líquida a maior do mundo. Então, eles têm o melhor marketing. Então, é um marketing a se inspirar. É triste, é um marketing com resultado triste. Tu viu agora do iPhone 15? Vai ficar doido, viu? Comercial Parece do uma iPhone tampa 15. de bueiro. De qual dos comerciais você está falando? O novo do iPhone 15 agora? Quais? É porque eles têm vários. Eles têm um para rede social, eles têm outro para televisão. Qual você está falando? Da televisão mesmo. Que ele vai mostrando assim, joga lá pra tela. Cara, eu ando assistindo tão pouca televisão ultimamente. Mas me conta, como é que ele é? Pra eu saber se é o mesmo da rede social. Vamos falar isso outro dia, que... Ah! Até passou Pois é, 5 minutos. gente, Só pra tanto- finalizar. Tanto tempo. Então, E tu é, é né? a favor, tu é a Eu esqueci favor? que não é 10. Tu é a favor da taxação de 50 pra coisas de menos de $50 ou não? Esse é um assunto muito complexo mesmo, né? Realmente. Eu diria que sim, para que a gente possa trazer um pouco mais de igualdade ao mercado nacional. Tá? Não tem a ver com ser governo Lula, não tem a ver com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro queria implementar também, porém é um governo muito fraco. Não conseguiu implementar muita coisa do que quis também. Que bom. Eles tinham muitas ideias problemáticas, mas é um governo muito fraco que não conseguiu implementar praticamente nada do que quis. Esse já é um governo que já tem um pouco mais de força e consegue fazer implementações. Então, sou a favor por uma questão de economia. Quando a gente fala de economia de verdade, sem desonestidade intelectual, a gente acaba meio que sendo a favor, mas sendo a favor com dor. Tem assunto que a gente é a favor com dor. Não deveria ser assim. Mas acaba que, olhando por esse lado, talvez seja uma coisa boa, mas ainda é ruim porque prejudica
aquelas pessoas que querem comprar um produto muito baratinho. Entendi. Tem Professor, dois lados. a gente não vai seguir na caixinha, a gente vai deixar pra janeiro, tá bom? Essa aqui a gente vai fechar e deixar pra janeiro, porque o papo tá muito bom. Vai ter que ter parte 3. Opa. Aceita? Aceito, tô nessa. Então a gente vai continuar, porque inclusive tem muitos temas pra gente debater, né? A partir de janeiro. Tem. E como tem tema, e como tem assunto. Vai ser ano de eleição. Vai. A coisa vai ficar boa. Então vamos deixar guardado, Etienne. O negócio com vai certeza. ferver. O que a gente tem pra falar da cidade, o negócio ferve. Vai. Então foi um bate-papo legal hoje, gostou? Gostei demais, tá? Eu peço já desculpas aí ao público, de verdade. A gente tá se acostumando com um novo formato, né? E como eu tô me acostumando também, né? Acabei me enrolando um pouquinho, tendo um pouco de dificuldade na fala, né? Na semana passada a gente falou, nossa, fui desinibido, soltei, falei. Né? Hoje com o cronômetro, eu acho o cronômetro muito interessante, ele é uma ótima ideia. Eu só preciso me acostumar a ele agora. Eu acho que hoje foi uma experiência pra mim. Bacana, né? Faz com que a gente fique ligadinho ali no tempo. Foi uma experiência pra mim também. Bacana, Etienne, bacana. fala pra galera que pra se inscrever no canal e fala dos patrocinadores que estão na tela, que eles quiserem ver, tá? Tem um QR Code aí de todo mundo. Então, galera, todos os nossos parceiros e patrocinadores, tem o QR Code que tá passando pra vocês. É só você apontar a câmera do seu celular pro QR Code, vai cair na nossa central de patrocinadores lá, você vai escolher qual patrocinador você deseja entrar em contato e vai cair nas redes sociais. Então, lembrando que todos eles vocês possuem desconto, falando que são seguidores aqui do nosso canal, e a gente recomenda cada um deles para vocês. E por favor, se você está acompanhando a nossa live, já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live para que outras pessoas também possam estar aí adquirindo conhecimento, né? Bacana, porque o professor Rafael é uma mente assim maravilhosa. Obrigado. E é isso, a gente pede para que vocês compartilhem bastante para que a gente possa chegar aí aos nossos 2.000 inscritos. Uau! Galera, obrigado pela audiência, obrigado professor Rafael por Obrigada, essa noite. Muito professor. obrigado, pessoal. Muito obrigado, galera. Um beijão pra todo mundo aí. É isso aí. Pizza, a gente vai partir agora pra pizza pra comer aquela pizza, tá? Não se esqueça, pode pedir no delivery aí, tá o link aí na descrição do vídeo. Já pede a sua pizza aí agora, porque a gente vai comer agora, Opa! né? Olha! Partiu! Deu até fome aqui. Tá vendo? Depois dessa polêmica, não tem coisa melhor. Vai em pizza. O quê? Dessa vez vai literalmente acabar em pizza. Galera, tchau, boa Tchau, noite. tchau, até a pessoal. próxima. Tchau, tchau.